a história da unção de Davi e de sua luta com o gigante Golias, essa história que escrevi no ano de 2004, já faz aí um bom tempo, e agora trago exclusivamente para você a história da unção de Davi e de sua luta com o gigante Golias em versos. Havia um homem de Deus na terra de Israel, profeta, sacerdote e juiz, e seu nome era Samuel, que um dia ungiu a Saul pela vontade do Deus do céu. Saul, porém, foi um rei mais que desobediente, pois cometeu muitos erros e disso estava ciente, o eterno e poderoso, o único Deus onisciente. Mas um dia o Senhor Deus veio a falar a Samuel: até quando tu terás dó deste rei de Israel? Pois Deus o tinha rejeitado, porque não fora fiel. Disse o Senhor a Samuel: me tenho provido de um rei, vai tu à casa de Jessé, porque eu lá escolherei um dos filhos do belemita, e para isso enviar-te-ei. Enche o teu vaso de azeite, porque lá irás ungir o futuro rei de Israel, que de Belém irá sair, pois Saul, sendo destronado, não reinaria mais ali. Porém disse Samuel: como então irei eu, pois Saul me matará, cumprindo o mandado teu. E este sim foi o motivo que o profeta ali temeu. Toma agora uma bezerra das vacas em tuas mãos, e oferece em sacrifício, faze-me uma celebração. Convide, pois, a Jessé, e te darei orientação. E assim fez Samuel, conforme pedira o Senhor, e veio ele a Belém, onde nascera o Salvador, a mesma terra de Davi, o salmista adorador. Entrando ele na cidade, os anciãos vieram correndo, pois todos queriam saber o que estava acontecendo. E ali diante do profeta, todos estavam se tremendo. Samuel disse aos homens que era de paz em Belém, a sua presença ali, e que com ele também adorasse ao Senhor Deus, e que não faltasse ninguém. Então o profeta Samuel a Jessé santificou, e também este a seus filhos ao homem de Deus enviou, mandando um de cada vez ao profeta que ali chegou. E quando viu a Eliabe, Samuel pensou ligeiro: deve ser este o rei, e parece ser verdadeiro, pois tem uma boa aparência, além de alto e matreiro. Mas Deus disse a Samuel que ele não se impressionasse com a sua estatura e com a beleza de sua face, pois as aparências enganam, portanto não se admirasse. Disse o Senhor a Samuel, chamando-lhe a atenção, afirmando que o homem só julga pela visão, mas o Senhor, que vê tudo, atenta para o coração. Mas Jessé envia agora o seu filho Abinadab, que diante de Samuel passa com muita boa vontade, achando que ele seria um rei, uma autoridade. Ao ver ali Abinadab, Samuel assim falou: também não é este moço que o Senhor separou, já aprendendo a julgar, pois palpite não arriscou. Também Jessé lhe trouxe, pois logo mandou chamar o seu terceiro filho, que se chama Samar, que passou perante o profeta sem sua atenção despertar. E assim fez passar Jessé aqueles 7 filhos seus, não sabendo qual seria o rei escolhido de Deus, que seria o monarca, o soberano dos judeus. E perguntou Samuel a Jessé o belemita se todos os filhos seus que constam na sua lista tinham passado por ali, bem diante de sua vista. Jessé então lhe responde: ainda falta o menor, o que apacentava as ovelhas, e talvez teve até dó de Deus escolher um menino, que de todos era o pior. Disse então Samuel: depressa manda chamá-lo, pois não nos assentaremos enquanto não encontrá-lo, pois ficaria o aguardando para assim poder saudá-lo. Saíram ali em seu encalço e lhe trouxeram num instante. Era um menino de boa aparência, ruivo e de bom semblante, e já depressa o mostraram ao profeta regozijante. Disse o Senhor a Samuel: levanta-te e unge a este, pois sendo o seu preferido, a simplicidade viu neste. E isto está lá na Bíblia, ou será que ainda não leste? E Samuel unge o menino na presença de seus irmãos. Para isso toma o azeite e derrama-o com suas mãos sobre a cabeça de Davi, o óleo da santa unção. Ao ser o óleo derramado, depressa veio e chegou o Espírito Santo de Deus, que é de Davi, se apoderou, dando a ele mais ainda o poder que o levantou. Mas o Espírito de Deus de Saul se afastou, pois suas obras eram mais, e isso ninguém negou, e um espírito atormentava, vindo da parte do Senhor. Quiseram então buscar uma pessoa de valor, que soubesse tocar harpa com esmero louvador, para que Saul alcançasse a benevolência do Senhor. Disse um servo de Saul, ali com toda a reverência, que conhecia um jovem que tinha boa aparência, forte e valente e sisudo, e continua a referência. Ele é filho de Jessé, aquele homem belemita, e sabe tocar bem a harpa, e o segredo
da fé dita, pois o Senhor é com ele, o Deus que jamais dormita. E Saul mandou a Jessé certa mensagem bem assim: deixai o teu filho Davi estar aqui perante mim, pois achou graça aos meus olhos, diz o recado no fim. E veio Davi a Saul com muita determinação, e foi o seu pajem de armas e uma honrada profissão, morando ali no palácio para cumprir sua missão. Assim que o espírito mau ao rei Saul atormentava, Davi então mais que depressa a sua harpa ali tocava. O espírito mau saía e o rei calmo ali ficava. Os filisteus num certo dia, estando nos seus arraiais, queriam lutar com Israel num combate bem mordaz, pois eram povos inimigos que nunca se viu iguais. Os filisteus se posicionaram no monte da banda da Além, enquanto os israelitas ficaram da banda da Quem. E tal batalha como aquela não perderia ali ninguém. Saiu do meio dos filisteus um homem guerreiro e valente, cujo nome era Golias, que não temia concorrente, pois sendo mau e matador, nunca estava ele contente. Sescôvado de um palmo era a sua estatura, seu capacete era de bronze que pesava com fartura. Era mesmo um guerreiro que não conhecia brandura. Tinha ele uma couraça que causava admiração, toda feita de escamas bem unidas no montão, e a haste de sua lança como órgão de tecelão. De 600 ciclos de ferro era o peso de sua lança, e deste modo ele vinha para combater com pujança. Ninguém ousava enfrentá-lo, pois ninguém tinha segurança. Golias então desafiava aquele exército hebreu, dizendo: dai-me um homem, porque não apareceu. Vinde e ambos lutemos, só um israelita e eu. Se perdermos a peleja, seremos escravos seus, porém se vós perderdes, sereis então escravos meus. Era esta a proposta do campeão dos filisteus. Ao ouvir essas palavras, o exército de Israel temeu, pois todos se espantaram com a ousadia do filisteu e da proposta arrogante da fera que embruteceu. Mas Jessé tinha 3 filhos que no exército de Saul estavam, Eliabe, Abinadab e Samar, que tal proposta escutaram, e 5 ficaram em Belém, o lugar onde moravam. Davi manteve a incumbência das ovelhas do pai apacentar, e de vez em quando ia e voltava sem ele nada murmurar, e ainda tocava no passo para o rei se acalmar. E todos os dias pela manhã vinha Golias a desafiar aquelas tropas de Saul, sem ninguém se apresentar, para lutar com o gigante e dele uma surra tomar. E disse Jessé a Davi: toma e leva a teus irmãos este desquejo de leite e estes tostados grãos, como também estes pães, e Davi toma em suas mãos. Davi então se levanta ainda pela madrugada, deixando ali as ovelhas aos cuidados de um guarda, e ao bardando o seu jumento, foi cumprir sua jornada. Quando ele se aproximou daquele campo de combate, ouviu o clamor da peleja, gritos ali por toda parte. Ficou deveras curioso, querendo ver aquela arte. Estavam em ordem de guerra os israelitas e os filisteus. Daí Davi deixa a carga para ver os irmãos seus, e ali chegou a perguntar: estão bem os manos meus? Davi ainda falava quando Golias veio e falou, desafiando a Israel, e isto Davi escutou, bem como toda a petulância que o filisteu demonstrou. Tal insolência de Golias trouxe um grande horror às tropas do rei Saul, espantada pelo temor, porque faltava em Israel um homem forte e lutador. Tendo ouvido a Golias, Davi não se esmoreceu, mas perguntou pelo prêmio a quem matasse o filisteu, pois ele estava disposto pelo desafio ser seu. Quem é este incircunciso? E Davi ainda vem dizer que é o exército do Deus vivo, afronta, vem aqui fazer? E o povo falou do prêmio para quem a Golias vencer. Quando Eliabe ouviu a prontidão de Davi, querendo enfrentar o gigante bem pertinho dali, correu e disse a seu irmão: por que tu desceste aqui? Perguntou-lhe ele ainda: onde as ovelhas estão? Pois te conheço muito bem e a tua presunção, como também estou certo da maldade do teu coração. Davi disse: que fiz eu? Porventura não há razão? Porque ninguém se apresentou para dar uma lição no gigante filisteu que desafiou uma nação. Davi desvia-se dele, ratificando a sua ousadia de enfrentar o tal gigante, e do combate não correria, pois confiava no Deus vivo, que condições lhe daria. Ouvindo os homens a decisão, deixando Saul informado de que tinha ali um jovem corajoso e assaz ousado, um voluntário para combater, que por Davi era chamado. Saul depressa mandou chamar o rapaz corajoso, porque desejava ver este jovem valoroso, que queria salvar a pátria daquele gigante horroroso. Davi disse ao rei Saul que não desfalecesse ninguém, porque ele pelejaria com o gigante da Além, pois já mataram o leão e o urso com as mãos também.
porque Davi cria que Deus estas feras tinham lhe dado, e confiando no Senhor, Golias lhe tinha entregado, pois ao exército do Deus vivo o gigante tinha afrontado. E assim Saul vestiu sua couraça em Davi, porém ele não conseguiu nem se mexer dali, e logo Davi tirou tudo aquilo de sobre si. Mas Davi saiu apenas com um cajado em sua mão, e descendo ao ribeiro colocou pedras no surrão, escolhendo 5 seixos com muita apropriação. Alguém já ousou dizer que as pedras que ele escolheu, cada uma tinha um nome, não sei se alguém já percebeu. Vamos então o nome delas, porque as vitórias valeu. A primeira é maravilhoso, a segunda conselheiro, a terceira é Deus forte, porque ele é verdadeiro, a quarta Pai da eternidade, porque é o último e o primeiro. A quinta é príncipe da paz, assim são as pedras belas, e veja se você já sabe todos os 5 nomes delas. Então Davi, municiado, apressa as suas canelas. Porém Davi não sabia que o gigante tinha suporte, pois este tinha um escudeiro para livrá-lo da morte, mas escolheu ele uma pedra, talvez a chamada Deus forte. Davi então se aproxima do gigante filisteu, mas Golias o despreza, achando que não valeu. Um menino com uma funda e que a armadura não recebeu? Falou Golias a Davi: sou eu por acaso um cão, para vires a mim com paus e sem uma arma na mão? E blasfemou contra o Senhor, pronunciando mais maldição. O filisteu disse a Davi: darei tua carne aos abutres, e as bestas que estão no campo, talvez pensando dar-lhes uns chutes, achando que funda e paus fossem apenas embustes. Davi responde ao gigante: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, que para ele não era nada, pois confiava no Senhor que ganharia aquela parada. Mas em nome do Senhor, a quem Golias tinha afrontado, disse Davi ao gigante que ele seria derrotado, pois ele então o mataria e seu pescoço seria cortado. Hoje mesmo o Senhor Deus te entregará na minha mão, disse Davi ao gigante com muita convicção, pois sabia que o Senhor daria nele uma lição. E os corpos dos filisteus eu darei para refeição para as aves do céu e as bestas que estão no chão, e toda a terra saberá que há Deus em nossa nação. Disse Davi tais palavras, crendo no Deus de Israel, o Senhor Todo-Poderoso, o comandante do céu, o único Deus verdadeiro que a gigante deixa ao léu. Falou Davi ainda: saiba esta congregação, que o Senhor salva sem espada e sem lança em sua mão, porque dele é a guerra, disse ele com precisão. Golias então se levanta para o moço atacar, mas Davi vai ao seu encontro, vendo o gigante vindo de lá. A luta será ferrenha, um bom combate de atear. Metendo a mão no alforje, Davi tira uma pedra de lá, a pedra de nome Deus forte, e preparou-se para tirar, girando bem sua funda com precisão para matar. Esta pedra arremessada acertou a fronte do filisteu, e nela ficou encravada. Aí Golias esmoreceu, caindo com seu rosto em terra, e ele logo adormeceu. Quando o gigante caiu, depressa Davi correu, pegou a espada do insolente, o ex-campeão filisteu, e cortando-lhe a cabeça, Golias de pronto morreu. Os filisteus, quando viram que jazia o grandalhão, vendo Davi com a cabeça de Golias em sua mão, ficaram ali temerosos, vendo o morto, o seu campeão. Então todos os filisteus começaram a fugir, pois para salvar suas vidas tinham que sair dali, enquanto Israel jubilava-se com a vitória de Davi. Voltando os filhos de Israel das perseguição aos opressores, despojaram seus arraiais com todos os seus valores, e os filisteus envergonhados pereceram com muitas dores. Assim termina a história da unção do rei Davi e de sua luta com o gigante, conforme se vê ali em 1 Samuel